Olá, amigos, amigas e amigues. E por que isso? Porque hoje nós estamos recebendo essa celebridade que faz um trabalho maravilhoso, o CEO da Casa Florescer, Beto Silva. Muito obrigado, Beto. Ô, Maurício, eu que agradeço a oportunidade. Também desejo aí um ótimo dia para todos. E acho que é importante estar aqui dialogando um pouquinho sobre esse espaço que transcende possibilidades e traz outras narrativas em prol das pessoas invisibilizadas pelo sistema. Isso é muito importante, né? Eu queria que você falasse, Beto, antes de começar, para o pessoal que está assistindo a gente, um pouquinho da Casa Florescer, desse trabalho, para eles conhecerem aqui, você que está me ouvindo de qualquer lugar do planeta, que fica aqui no centro de São Paulo. Então, a Casa Florescer, eu acho que ela começa numa construção anterior ao meu processo enquanto ser humano. Na verdade, eu venho da região de Santo Amaro, fiz um trabalho na Associação Comunitária Monte Azul, que trabalha muito com a antroposofia, a pedagogia Waldorf. Então, ali eu comecei a praticar um pouco mais de esportes e depois fui praticar dança, conheci Valdo Bertazzo e conheci um pouquinho mais de entender algumas vulnerabilidades existenciais. Valdo Bertazzo, nosso tá grande vendo? Olha, homem da dança, um grande nome. professor que me ensinou bastante coisa. E aí, em 1999, fui convidado a participar de projetos sociais e trabalhar com a população em situação de rua. Nem falava população em situação de rua, falava morador de rua. E aí as coisas foram acontecendo, desde criança, adolescente, idoso, PCD. E aí, em 2016, cheguei na Casa Florescer, que é esse espaço de acolhimento, que fica aqui em São Paulo, próximo ao Bom Retiro, Rua Prates, 1101A. É um espaço que atende 30 mulheres travestis. É bem próximo ali ao metrô Armênia, né? Bem próximo, bem próximo. E é um trabalho de acolhimento, né, que transcende essas narrativas de articulação de rede, enquanto saúde, educação, trabalho. Então, para além de acolher, é fazer com que essas mulheres tenham acesso a essa política pública mais assertiva, mais coesa, e que elas consigam acessar algo que elas não conseguiram em muitos momentos dentro da sua casa. Porque isso é importante ressaltar, que muitas meninas vão justamente para a rua por causa do desconhecimento da família, os preconceitos, né? Então, esse preconceito, ele mata um LGBT a cada menos de 24 horas. Isso é muito sério. Nossa, muito forte isso, né? Muito sério. Muito pesado. E pensando também na importância desse espaço, dessa casa, é essa articulação dessas outras pessoas, como você, que desde o começo sempre acreditou. Sim, porque eu digo, quando essas mulheres ou essas garotas, essas meninas chegam até aquele local, elas querem ressignificar a sua história. E você ressignificar a sua história é você fazer com que esse grande quebra-cabeça existencial, ele tenha um outro olhar. E fazer uma reforma íntima é algo muito desafiador, né? Quando você olha, e aí eu penso e trago para cada um de vocês aí que vai assistir. Como a gente lida com a diversidade na nossa vida? Como a gente inclui ou exclui as pessoas? Quais valores que a gente traz enquanto narrativas existenciais? O que é ser gente, o que é ser humano? Então a Casa Florescer é essas nuances de possibilidades. Para além de uma casa, que é um centro de acolhida, essa conexão com outras realidades. E eu acho que isso que você falou é importantíssimo, que antes de qualquer coisa, trata-se de seres humanos, né? E nós temos que pensar e repensar diariamente sobre isso, sabe? Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de preconceito e apoio desde o começo, com muito orgulho mesmo, o trabalho não só do Beto, como de vários outros que trabalham em prol do ser humano. Isso é importante. Mas me diz um negócio, a Casa Florescer, ela consegue se manter sozinha? É muita luta? Como é que é isso? Então, nós temos uma parceria com uma organização social, né, uma OSC, que é a CROP, que faz um trabalho há mais de 45 anos com população diversa, onde que, na verdade, eu comecei a desenhar um pouco da minha trajetória nessa área social. Sou administrador de formação, mas eu acho que quando o social bate um pouquinho na veia, são coisas que transcendem. Então, hoje a casa ela tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADS, e parceiros, algumas empresas que acabam nos procurando e oferecendo, não digo que seria dinheiro, em muitos momentos é capacitação profissional, trabalho voluntário, que isso eu acho que isso transcende muitas possibilidades. Uma coisa importante, porque tem muita gente assistindo do outro lado, que às vezes quer colaborar e fala, puxa,
eu sou profissional de determinada área, eu podia dar um curso, eu podia fazer um seminário, um debate, uma palestra para elas, né? Exatamente. Muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto e a gente tem que se desafiar. Às vezes o mínimo que você pode fazer é o máximo para outra pessoa. Então muitas vezes as grandes empresas nos procuram, principalmente no mês da parada, e a gente fala que a gente vive todos os dias, não é só o mês de junho, julho, a gente tem janeiro, tem várias outras datas que representam, a gente vive o ano inteiro, né? Sim. Então o que eu digo, às vezes as empresas procuram e a temática vai tendo umas nuances diferentes. Todo mundo fala da questão de empregabilidade para a população, principalmente trans. Só que é algo muito distante, que eu tenho que pensar, conforme dados da própria ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 90% ainda dessa população encontra-se na prostituição como forma de subsistência. Isso é muito sério, porque se a gente pensa, década de 70, Operação Tarântula, Coronel Riquelme, várias outras violências que esse corpo já vivenciou, mas é uma narrativa que eu trago para as garotas que nós temos que entender. Hoje nós temos bastante avanço, mas são lutas mais pautadas na questão do direito. União estável, cirurgia, várias outras questões. Mas na parte humana, a gente fica muito a desejar, porque entender a diferença do outro é algo que envolve uma questão cultural, religiosa e até financeira. E eu tenho que pensar, como eu disse, empregabilidade é algo distante da realidade de grande parte dessa população, porque muitas meninas foram expulsas da escola muito cedo, porque a escola não estava preparada para entender essa realidade. O que é um LGBT, o que é uma pessoa T dentro do espaço de educação. Perfeito. Então, os apoios desses outros profissionais que somam transcendem, porque quando você chega com uma ideia, você sai muito mais transformado. Você ressignifica a sua própria história pessoal, profissional, e você leva isso para os outros lugares que você ocupa. Tá. E hoje, qual é a sua maior dificuldade para isso? Um número muito alto de pessoas que estão em situação de rua, situação de vulnerabilidade. Na verdade, a violência, o país, o Brasil, é o país que mais consome pornografia trans e é o país que mais mata. Então, a violência permeia a existência é o país desses que corpos. mais consome pornografia trans. Se você busca, Olha. é o lugar que mais ocupa o lugar de acesso. E que congruência, né? Assim, que conflito, né? E no fim, é o país que mais mata. Exatamente, porque esse corpo tem que deixar de ser o corpo do fetiche. E ser o corpo do desejo de ser alguém, de ter o respeito. Porque se a gente pensa nessa construção histórica, o trabalho de profissional do sexo é um trabalho. Sim. Só que você tem que ter uma segurança. E hoje não, muitas vezes você vai para o seu trabalho e você é violentada, você é morta. Então é algo muito sério. Então a importância da casa é justamente essa. É fazer com que o corporativo, as pessoas que fazem parte, que muitas vezes entram enquanto pessoas jurídicas e se tornam pessoas físicas, conhecer aquelas histórias. E dessas histórias, não digo ressignificar vidas, mas fazer com que as pessoas comecem a sonhar. Todo mundo aí sonha, né? Todo mundo tem um sonho. Mas muitas pessoas LGBTQIA+, para as mulheres trans, não têm sonho. Isso é muito sério, né? É muito sério. Nossa, então quer dizer, você tem que fazer um trabalho lá também, até de psicologia, de psiquiatria também, que é seríssimo, né? Na verdade, a equipe são 17 colaboradores, né? E outras pessoas que dão uma retaguarda. Então, bem rapidamente, um psicólogo, uma assistente social, 2 cozinheiros, 8 orientadores socioeducativos que dão suporte para as meninas e 4 agentes operacionais que ajudam na higienização do espaço. E outros parceiros que acabam nos ajudando. E o que você falou é muito sério, porque lidar com essa outra realidade, que é para além do espaço da casa, é justamente você quebrar algumas barreiras, né? E essa barreira é o nosso grande desafio. O acesso a um teatro municipal, a ações culturais, porque foram lugares que em muitos momentos aquela garota nunca entrou. Nunca entrou, né? Então o nosso papel é esse. É fazer com que essas coisas que é natural para qualquer ser humano consiga se naturalizar para aquela garota. Tá, entendi. Quer dizer, e o mundo aí fora, às vezes me parece isso, ele não está muito preparado, né? Ele está preparado para uma trans, ou
mesmo para uma pessoa do cenário LGBTQIA+, assim, para festas, para coisas alegres e tal. Mas aí quando fala na área séria, né, olha, nós precisamos ver a empregabilidade, a capacitação, nós precisamos colaborar nesse sentido, ele se afasta um pouco, não é isso? Aí que está a resposta. O mercado, muitas vezes, ele busca um produto que seja atrativo. Que seja atrativo para as pessoas, que assim, nós temos que ser alegria, temos que ser autoastral o tempo todo. É isso que o mercado quer. Sim. Quando você traz essa outra narrativa que é um pouco mais fragmentada, é algo um pouco mais distante, porque eu tenho que pensar no nível de escolaridade baixo, na questão social, nessas violências dessas camadas estruturais que envolvem qualquer ser humano. Uhum. Mas quando eu parto do pressuposto de uma pessoa trans, igual na casa, grande parte das meninas são da região norte e nordeste. Então, muitas vezes da zona rural. Certo. Quais os valores que são direcionados ali? Não desmerecendo nenhum tipo de região, mas só explicando. Sim. Que é totalmente diferente dessa grande metrópole. Sim, que você sai, você dá uma volta, você vê arte, você vê algum tipo de trabalho. Nesses lugares é algo um pouco mais distante. Então as pessoas vêm para São Paulo, às vezes na busca de ter uma ascensão pessoal, profissional. Mas isso se não foram expulsas de lá? Exatamente. Porque são meio machistas, vamos dizer Grande assim. Né? parte, até quando eu falei da questão da violência, várias regiões do Norte e Nordeste são extremamente agressivas nesse sentido. Ser um corpo trans neste lugar é você estar sentenciado à morte. Então é algo que a gente tem que pensar muito. Qual a importância de cada um de vocês que vai assistir para disseminar essa informação? O corpo diferente, ele é diverso, ele é plural. E a gente está aqui para fazer essa conexão. O que eu falo, o trabalho da casa, ele é muito para além. É fazer essa conexão igual a gente cria o tempo todo. Fazer com que as pessoas entendam esse processo e respeitem as pessoas enquanto pessoas. Tem muitas pessoas trans muito bem sucedidas profissionalmente. Sim. Mas por quê? Elas conseguiram ter uma retaguarda inicial da família muito forte. Elas conseguiram ter um nível de escolaridade um pouco mais elevado. Porque tem um outro nível de pessoas que às vezes não tem dinheiro nem para o transporte, está lutando para poder colocar o alimento dentro de casa. Então, antes da gente fazer os julgamentos, vamos procurar olhar um pouco dessas histórias. Eu acho que quando a gente olha essas histórias, a gente começa a ter um olhar um pouco mais amplo. Então, por isso que é muito importante estar aqui hoje dialogando com você e levando essa informação. Então, quando a gente ver alguma pessoa, eu sempre remeto a um pouco da minha história, em situação de rua, pergunte um pouco do seu nome, saiba da sua história, porque através daquela história, talvez você possa ressignificar a sua. Então, é um processo de troca. Eu acho um aprendizado muito constante. Eu sempre digo que a cada momento que eu acesso esses lugares, eu me torno uma pessoa melhor. Porque eu tenho um olhar um pouco mais amplo. Eu acho que as possibilidades que me trazem, enquanto esse ser branco, que teve alguns privilégios ou oportunidades e consegue fazer com que esses privilégios acessem outras pessoas, é algo extremamente transformador. E isso não tem preço, é algo muito especial. E eu sei porque eu me debato muito com amigos, até que às vezes falam, e eles ficam meio chateados quando eu falo, quando eles falam, não, eu não tenho nada contra, eu não tenho preconceito, eu até tenho amigos gays, eu até tenho amigos trans. Como assim até tenho? Quer dizer que você já está preconceituando ali mesmo, né? Até tem, quer dizer, é um negócio diferente. Exatamente, se a gente pensar numa temática muito rápida. Vocês que estão aí, quantas pessoas vocês já chamaram LGBT para estar numa festa da sua casa, em qualquer ação social, cultural? Às vezes tem, mas assim, quando é dentro da casa, muitas vezes existe essa expulsão. Certo. No vizinho é legal, no amigo é legal. Quando é dentro da casa, começa a ter o problema. E aí que é essa situação. Por que nós temos que ser sempre pessoas que estão com uma energia lá em cima? Como qualquer ser humano, nós, LGBTs, temos as nossas problemáticas. Sim. Então, em alguns momentos, você quer ter um amigo verdadeiro. Certo. Você quer acessar esse lugar. Mas aí, muitas vezes, trazendo para as mulheres travestis transexuais, já vem o rótulo da mulher marginalizada. E não é. São pessoas que só precisam de espaço. Espaço para acessar e mostrar a sua verdadeira história. Que é uma história muito bonita, viu? Agora, em termos de governo, o que vocês têm conquistado, assim, junto ao governo, com medidas, com leis, com diretrizes? Então, já que, só ainda completando, já que inclusive nós temos algumas vereadoras. Sim, eu acho que
tivemos alguns avanços, né, nessa eleição passada, com co-vereadoras aí que entraram, a Érica Hilton, que traz um trabalho muito potente, Érica Malunguinho enquanto deputada, e algumas outras no cenário nacional que estão ocupando esse lugar. Mas aí você percebe o quê? Inicialmente, você viu quanta violência saiu na mídia para essas corpas? Verdade. Então imagina como essas mulheres lutam para estar naquele lugar. E elas estão lutando por essa população muito maior. Então acho que o apoio delas é essencial e tem feito toda a diferença nesse processo. A gente sabe que existe uma outra camada que vai de uma questão de bancada evangélica, que tem uma outra leitura, aquelas pessoas que são mais conservadoras. Então, tendo essas representantes dentro desse cenário, você começa a trazer outras possibilidades. Então, no nosso caso, a gente percebeu como avanço. Porque, como eu disse, 2016 inaugurou a unidade 1 da Casa Florescer. 2019 inaugurou a unidade 2. E agora, em 2021, vai inaugurar a unidade 3, que vai ser para homens trans. Então, o que eu digo, o resultado, ele vem acontecendo. Certo. A gente tem que arregaçar muito as mangas, porque não é uma coisa tão fácil. Por isso que é importante, de novo, o apoio das pessoas que são esses aliados que fazem essa diferença. Então, você percebe o quê? Que o êxito do trabalho, ele vai rendendo alguns frutos, certo, em prol dessa população que está por aí precisando de apoio. Certo. E agora você falou, inclusive, de colaboração, de ajuda e tal. Como é que essa pessoa que está assistindo a gente, que está vendo e tal, como é que ela pode ajudar? Às vezes ela é uma empresa, como pode ser, grande, média, micro, mas também pode ser uma dona de casa ou um pai de família, até que quer ajudar de alguma forma. Tá. A primeira ajuda, eu acho que é você divulgar esse programa para os seus amigos, porque a gente vai gerar um pouco mais de impacto na vida das outras pessoas. Então, divulga, porque alguém vai precisar dessa informação. A segunda, acessa um pouco o Instagram da casa, @casaflorescer1, tem a Casa Florescer 2, e tem o nosso e-mail, cadiversidade@gmail.com. E tem o telefone, 3228-0502. E aí o que acontece? Então vamos repetir, o telefone é 11 3228-0502. Porque daí o que acontece? Você vai dialogar comigo ou com algum colaborador que estiver na casa, vamos marcar uma visita. De repente você pode oferecer uma hora de trabalho voluntário, você pode visitar um espaço e dialogar com as meninas, ou daqui a pouco com os meninos, ou de repente até fazer uma contribuição financeira. Mas o que eu disse inicialmente, leve esta informação, desconstrua esse preconceito, porque desconstruindo isso é algo que não tem preço. Mas às vezes, uma horinha que você tira do seu dia ou da sua semana para ficar com alguém e levar uma informação, vai transcender uma possibilidade. E, gente, eu vi lá uma coisa muito importante. Um dia, acessando tal, tinha vôlei. No outro dia, tinha futebol. No outro dia, tinha maquiagem. Aí, depois, curso de teatro, curso de dança. Quer dizer, é uma atividade atrás da outra que você tem lá também, né, Beto? A gente tem que ter vários olhares, né, Eduardinho? As pessoas falam assim, a gente falou de empregabilidade aqui. Como que eu trabalho a empregabilidade? Anterior a trabalhar a empregabilidade, tem que trabalhar o desejo de sonhar. Então, você se olhar, você aprender a fazer maquiagem, você aprender, de repente, que roupa fica bem em você. Não digo aprender a lidar com sua própria essência, através do esporte, a cultura. Trazer você para esse mundo real. E aí as capacitações profissionais, que daí gera esse impacto. Porque é um pouco de cada coisa para poder dar esse desfecho final. Sabe qual é o desfecho final? Em 5 anos e 7 meses de trabalho, 542 mulheres acolhidas que já passaram pela casa. Deste grupo, 131 já conseguiram trabalho. Essa é a principal resposta. Nossa, que dá certo. Isso é maravilhoso. Diante de tudo que a gente falou aqui desses fragmentos, quase 130 mulheres empregadas que estão na sua casa, vivendo uma outra vida. Então, isso é muito transformador. Sim, é uma parcela ainda pequena em termos do que está sendo oferecido por aí, né? Exatamente. Mas já é alguma coisa, né? Mas é que a gente vai florescendo, né? Eu digo sempre aquilo. A gente vai acreditando, vai gerando essas... Mesmo quando a gente recebe os nãos, a gente transforma em sim, porque às vezes o não faz parte do processo. Certo. E a gente traz isso para a garota. Eu acho que é um trabalho constante dessa aproximação. Da OSC com a pessoa atendida e com o poder público. Então, tudo isso vai gerando
esse papel mais positivo que gera impacto direto na vida delas. Ok. Beto, infelizmente o tempo é mais curto, né? Mas certamente voltaremos para outras entrevistas, inclusive eu quero que você traga algumas das suas meninas aqui para a gente colher depoimentos, a gente conversar. Eu acho que isso é importante. Então, quem quiser entender ou conhecer um pouco mais a Casa Florescer, é Instagram, @CasaFlorescer1 e @CasaFlorescer2. Isso. E aí marca um bate-papo com o Beto, vai lá visitar, veja de que forma você pode colaborar e principalmente altere, mude, transforme o seu ponto de vista sobre o mundo LGBTQIA+, sobre as trans e sobre todo esse trabalho que, pense bem, nós estamos fazendo com seres humanos. Apoie, e a Revista Paulista, Maurício Coutinho, Mara Porto, sempre apoiarão, porque pode contar com a gente em todos os sentidos, Beto. Muito obrigado. Muito obrigado obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e que vocês continuem sendo esses aliados, que eu acho que atitudes como essa fazem toda a diferença. Como você disse, tem tantos projetos tão bonitos aí, né, que reverberam outras possibilidades. E é bom ter você junto porque você leva essa informação. Assim como você que está aí vai levá-la também. Faça como o Maurício Coutinho, como o Mara Porto. Vamos criar essas conexões. Muito obrigado em nome da casa, em nome das meninas, em nome da população como um todo. É isso aí, gente. Até o próximo Revista Paulista.